Olá, pessoal, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, gente. Oi, Lu. Como é que você tá? Tudo bem, tudo certo. Ainda estamos em agosto de Deus. Falando em pai, estamos em agosto do pai. Falando em agosto do pai, né? A gente queria dizer aqui que o episódio anterior, inclusive. Faço meia culpa aqui. Eu esqueci de compartilhar o som de entrada, então vocês viram a Yolanda. É vida que acontece, vida de verdade, vida real. Então vocês viram errado, tá errado mesmo, é isso mesmo que eu queria dizer, né? Então a gente arregaça as mangas, como a gente disse, aguenta a imperfeição, né? Quanto você suporta de imperfeição para poder realizar é sobre isso. É isso aí, né, Yô? Isso aí. Acontece, não tem jeito. Muito bem. E hoje, gente, a gente vai falar sobre a sombra do pai. Vamos falar mal dos pais. Eu gosto de falar mal dos outros, então, brincadeira. Quem não gosta de falar? Eu tô falando aqui, quem é que não fala, que atira a primeira pedra? Mas quem somos nós para julgar, não é mesmo? É sempre essa frasezinha no final. A gente fala, fala, fala. Quem somos nós? Sim. Sim, mas aqui, gente, a gente quer falar de um lugar hoje, né? Principalmente porque, mesmo que um dia a gente se torne mãe, a gente não vai, nunca vai ser pai, né? Na realidade. Ou, na realidade, trago aqui né? Eu não tô confusa, calma, gente. Deve ser a menopausa. Inclusive, estava tendo uma consulta aqui com a Yolanda. Né, falando sobre isso, que às vezes as ideias vão embora. Mas assim, às vezes, gente, sim, a gente até pode ser pai. Mas a gente vem falar desse lugar primeiro, da sombra do Pai que habita em nós, né? Não é para falar mal dos outros, né? E que muitas vezes, sim, surpreendentemente, né? Eu e a Yo, a gente sempre discute sobre, né, a psicologia junguiana, né? O próprio, né, o próprio construto, tudo que o Jung trouxe, né, de ensinamentos, né, vamos dizer assim, né, umas coisas de igreja, né, mas enfim, é verdade, né, e o quanto isso aflige a gente na vida prática, né, e a gente fala muito, né, sobre a questão dos traumas, sobre os complexos, né, e gente, uma coisa que é muito interessante, desde que a gente começou a estudar e percorrer esse caminho pela linha, né, psicológica de Jung, né, que a base dele é a teoria dos complexos, né? E complexo não é necessariamente ruim. Eu acho que esse é um dos maiores paradigmas e foi uma coisa que eu achei assim apaixonante, assim, deu match, né, em relação a isso. E eu trago para vocês, gente, porque assim a gente precisa dos complexos, tanto que assim não é a gente que tem complexo, né? O Jung fala, é os complexos é que nos tem. Então, ele traz uma disruptura da forma da gente ver, né? Não é porque você tem complexo materno e paterno que você vai ser infeliz pelo resto da vida. Muito pelo contrário, você precisa, né? Como diz um grande professor, né, lá da pós do GEP, que a gente estuda, ele fala muito sobre se você, por exemplo, não tiver um complexo de mãe, você não cuida de você e você também não cuida do outro, né? E ele também fala muito que o complexo é como se fosse os órgãos, né? Ninguém vive sem coração, ninguém vive sem estômago, ninguém vive. E pensa no complexo como esses órgãos dentro da sua psique a gente precisa, né? Assim, geralmente a gente vai para um lugar de crise, um lugar para fazer terapia, quando o complexo, na realidade, ele não tá te ajudando, ele tá te atrapalhando. Então depende muito do ponto de vista, né? Eu acho é importante trazer isso para as pessoas, né? E assim, complexo não é bom nem é ruim. A gente vai saindo repetindo igual papagaio e não é verdade, né? Sim, e eu achei engraçado essa comparação que você fez com os órgãos, eu achei maravilhosa. Eu não, foi Porque o o professor. Eu complexo foi o falo, professor. Ah, tá bom, eu tô então, sendo papagaio parabéns. também, assim. Mas eu Ainda achei bem. didático, né, para trazer para as pessoas aqui, leigo, porque Porque o complexo, ele é exatamente essa coisa autônoma, né? Então, ele faz parte de você. Mas ele funciona independente de você querer ou não. Seu estômago tá trabalhando, independente de você estar comendo, querendo, não faz diferença nenhuma, né? E os complexos da mesma forma. Tanto que tem aquela coisa do complexo pegar a gente, né? Ah, fui pego pelo complexo. O complexo ele funciona na hora que ele quiser, como ele quiser.
Gente, assim, você pode lidar com ele. Resolver também não existe. Resolver complexo. Gente, o complexo ele vai continuar aí. Não tem como se livrar, né? Não é uma parte que a gente pode jogar fora da gente. Não, é verdade, ele que ajuda, né? Você que dá aula tem complexo do professor, é muito legal. A gente tem o complexo das podcasts que deixa ele aqui pode, né? Aqui pode. Então essa é a questão, né? E falando sobre pai, e aí ele levanta sobre a questão do complexo paterno, né? Gente, lembrar o que que é o pai? Né? E é essa figura masculina que, assim, de novo, a gente, de forma muito cultural, foi construindo a questão da imagem do pai só como homem, mas tem muita mulher que é muito pai, né? Aliás, né, hoje, né, se você for fazer uma pesquisa, quantas mães não são mães solo, são pai e mãe ao mesmo tempo? Né, também, e acaba fazendo esse papel, e tem mulher que faz muito bem com uma grande maestria. Então, assim, primeira, outra coisa também hoje, né? A gente tem que trazer as coisas para a época que a gente vive, para a atualidade de hoje, como o próprio Jung diz, para o espírito da época, né? O pai, né? Esse complexo do pai, né? Que é esse órgão que está funcionando, né? Que a gente traz e carrega e funciona no mundo, ele traz muito essa ideia de ir para a vida. Né? Ele é o separar, ele é o delimitar, é o de colocar limites, ele é o provedor, ele é o que diferencia, ele ele literalmente é aquele que te incentiva a ir para a vida, né? Essa é a energia do pai. E ela pode vir, né, funcionar e você pode vivenciar de uma forma mais na sombra ou mais na luz, né, de uma forma mais positiva. Sim. E é engraçado você falar isso, porque o pai, por ele ser essa figura, né? E aí, gente, a gente fala pai aqui, porque é o nome, né? Complexo de pai, figura paterna. Mas pode ser um tio, pode ser um avô, pode ser um professor, pode ser, igual a Luciana falou, pode ser a mãe, né? Pode ser uma mulher que fez esse papel de figura paterna. O pai, como ele te coloca para fora, para o mundo, se ele tiver mal trabalhado, ou se às vezes essa figura te colocava muito no lugar de insuficiência, né? De você não consegue, tá errado, não é assim. O quanto que a pessoa acaba ficando presa nisso, né? Tem uma dificuldade muito grande depois de sair para o mundo, de pegar, tentar. é, e assim, às vezes até tenta, mas aí o erro vira uma coisa estrondosa, né? Aquele. Não pode errar. Nossa, porque o erro acaba lembrando do próprio complexo, né? O complexo já falava para a pessoa que, ó, você não vai conseguir, não vai funcionar, não vai dar certo, né? E aí a pessoa vê isso acontecendo do lado de fora, gente, horrível. O complexo vai lá na altura, né? A pessoa não quer nem tentar mais nada, quer ficar em casa o resto da vida. Então, a mentira? Não é mentira, é verdade. O Luciano tá na gargalhada aqui, ótima, para quem tá ouvindo. Mas é verdade. Então, o quanto que a pessoa se fecha mesmo, né? De não ter essa coragem, esse ímpeto de sair, de ir para o mundo. Né? Isso é muito interessante perceber. É E o verdade. quanto é preciso trabalhar essa imagem, né? Com certeza. Gente, e aí é uma coisa assim, assim como o complexo materno ele é importante para você se cuidar e cuidar do outro, por exemplo, o do pai, é importante de você ser o seu próprio pai, né? Eu falo isso muito nas sessões, você se tornar uma pessoa adulta, uma mulher madura, né? Falando mulheres, a maioria que escuta aqui são mulheres, é você ser o seu próprio pai, de incentivar, de ir pra vida, né? Inclusive, essa própria figura do pai que ajuda a ser essa mulher. Eu gostei muito que o professor. Nossa, eu estou muito repetindo, né? Falando pai, o pai. Inclusive, né? O pai muda de nome, viu, gente? Papai não é papai, é o professor, é a regra, Eu ia o falar isso agora. lei. O papai virou professor, O gente. papai Por virou isso que aqui professor. ela tá falando a palavra do pai, literalmente. Eu tô trazendo papai para tudo aqui, né? Não sei se vocês perceberam, e aliás, gente, a gente é muito. Eu e a gente é muito oposto. E acho que é por isso que funciona. Tem hora que ela fica com raiva de mim, eu também fico, porque eu acho que ela tem mimimi, ela acha que eu sou insensível. Mas é assim que funciona, né? Amor e relacionamento é pra isso. Você tá na chuva é pra se molhar.
né? Mas o que você trouxe hoje é muito importante, né? Dessa questão de ir para a vida, você se tornar esse pai, o seu próprio pai, né? Porque enquanto você não trabalha isso dentro de você, trazendo esse senso para você mesmo, você vai colocar na outra pessoa, para um professor, né? E claro, gente, olha só como é importante, né? De ver também essa figura paterna fora de um ensinamento, de um conhecimento, mas você também trazer para dentro, a gente precisa da mãe no feminino, de trazer, de refletir e trazer aqui para vocês, né? E foi, né, a Iota de prova, né, que a gente se conversa quase todo dia, do quanto, né, quando a gente decidiu fazer esse tema, até aproveitando o mês, o quanto é engraçado, a gente vai trabalhando. Né? Então, assim, e acaba sendo funcional. De novo, o complexo sendo funcional, né? Você traz para dentro de você, você trabalha, para depois passar. Claro, tem muitas outras coisas para se trabalhar, mas quando você não traz, é igual você falou, você fica com medo de ir para a vida. Então, assim, é aquele olhar do seu chefe, do seu marido, de alguém que você vê como uma figura de poder, como a própria regra, como as próprias leis da vida, sobre as próprias convenções, só dá aquele olhar e você fala assim, caguei. Fudeu, não vou fazer, tá errado, aí não vou, não vou. É só aquele olhar de tanto que você não enxerga que você tem essa habilidade. E a gente vai transferindo e a gente não se realiza para a vida, né? Por não trazer essa coisa dentro da gente. Sim. A figura de pai e de mãe, elas são figuras que elas têm que estar dentro da gente. Sempre que a gente fica jogando muito elas numa pessoa, né, pessoa lá fora, vai dar problema em algum momento. É por isso que é tão importante. Você falou da questão do chefe, mas volta até um pouco. Na hora que a pessoa está saindo de casa, por exemplo, é muito importante essa quebra. E, gente, é uma quebra que a gente está falando aqui, é uma quebra psíquica, né? Não é uma quebra real de você não falar mais com seu pai e sua mãe. Não, não é isso. Não, Isso. vamos pôr aqui, né, em palavras que É. acho que é bom falar, né? Para de polemizar, não é nada disso, gente. Pelo amor de Deus. Mas de você, ah, não. Agora eu estou começando a minha vida, eu tenho as minhas regras. Eu tenho o jeito que eu quero fazer as coisas, que eu quero ser, eu tenho que me cuidar, né? Não esperar isso vir de fora. E é igual você falou, não esperar que essa aprovação venha do chefe, do marido, do vizinho, seja de quem for, né? Quando você coloca que o outro tem que te aprovar, você perde energia psíquica, né? Falar assim, você fica sempre dependendo daquela aprovação. Qualquer olhadinha torta, qualquer não acaba, o mundo desaba, né? Vem aquela sensação de que você é como é que é? Cocô do cavalo do bandido, né? Que foi esmagado ainda, pisou em cima, saiu andando. Então, o quanto que é interessante a gente perceber isso, né? Sim, e do que você tá falando, né? Assim, é muito diferente, gente, porque assim. Geralmente, quem tem problemas em relação a essa sombra do pai que existe dentro de você, que nem diferente da mãe, que parece que dá aquela sensação de você não sair da barra da saia da mãe, né? Você quer ficar numa casinha quentinha, assim. Com o pai, a sombra do pai, você faz as coisas, né? Você vai ser responsável, mas você faz de acordo com as convenções. Sabe aquela pessoa muito comum? Se todo mundo todo mundo vai para a igreja, ele vai para a igreja. Se todo mundo está fazendo isso, ele vai fazer isso, né? É mais ou menos isso. Então, assim, a pessoa até vai para a vida, né? E, gente, assim, essa questão de não quebrar com o pai e com a mãe, isso é importante. Não é questão de desrespeito, mas é igual a eu falou, é as suas regras, é a sua vida. Né? E por que que é tão difícil a questão do autoconhecimento, né? Até pensei aquela frase, né, para de alquimia, é verdade. A gente está falando de alquimia. Aham. A alquimia, no começo, ela é uma água amarga, né? Porque assim, quando você se depara e você vê que seu pai e sua mãe é de carne e osso, que ele não é perfeito, que seu pai e sua mãe traiu sua confiança, de alguma forma, seja ela qual for, que ele te decepcionou, então você começa a se desvincular dessa figura. Você não é a extensão da sua mãe, né? Haja vista aquela frase da Bíblia, né, de Jesus, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a Sim, espada, né? Filho, você não é o seu pai, né? Sempre o filho, né? O filho, né? Eu não, filho não, como é que é?
Eu vim separar a mãe do filho, o filho do pai, separar a nora da sogra, né? Porque é verdade, a gente às vezes procura um pai, uma mãe num relacionamento, e se eles não dão o que a gente quer, a gente fica triste, aí vamos separar, né? Melhor, né? Ou se mas não, gente, quantas vezes a gente pega pessoas assim, né, que acabam espelhando, não trabalha essa imagem, né? E essa coisa que a Eu falou, né, é as suas regras, é a sua vida, isso é o direito que você tem de nascença, é inato seu. Pelo simples fato de você estar vivo, você tem direito. E por que que o autoconhecimento é amargo aqui, só para finalizar, eu é verdade? Porque depois que você faz isso, e é muito verdade, o que que você vai sentir? Culpa. Né, mas é aquela coisa que a gente falou assim, né? Acho que foi num dos episódios, né? Pai, mãe, eu amo você, mas eu amo mais a minha jornada. A vida é só sua, né? E é sobre isso. E nem todo mundo quer dar coisa. Gente, a vontade da gente voltar para a vida, para o útero da mãe e para as regras do pai, porque te dá segurança, né? Aliás, na política é muito isso. Ó, o Trump vai invadir aqui, vai botar ordem, um político, não sei o quê. Agora, gente, É, muito é verdade. sempre. Porque vai dar segurança. Desculpa, Lu, mas é sempre essa figura, essa figura externa, essa figura grande, poderosa. É, é o presidente que tem que ser o paizão, abraçar, fazer acontecer. É o político da cidade. Então você sempre tem essa figura que você tem que recorrer a ela, porque ela é o salvador, né? É ele que vai resolver todos os problemas. E, gente, não existe isso, né? Você Igual, resolve seus problemas, viu? sim, e igual você falou, essa questão de voltar para as regras, né? Quando a gente coloca a questão de patriarcado, é você voltar para as regras do pai, põe aspas aí, né? É voltar para as regras da sociedade. Ah, Lado não, é negativo, né? Exato. bonito. Sim, sim. É bonito você passar num concurso público, é bonito você ter um carro, assim, tô jogando regras, né? Mas você começa a levar aquilo ali ao pé da letra. Não tem que ser desse jeito, porque essa é a norma, né? É a regra, e o quanto é dolorido você tentar sair disso. Não, e eu faço o caminho inverso, Iô. Hoje a gente fala tanto em meritocracia. Né, cara, eu vejo, né, muitas vezes, coitado, desses entregadores de iFood, do Uber, cara, os caras se matando de trabalhar, de novo, da meritocracia. Ele sempre dá, essa coisa do pai, quando tá muito negativo, gente, é sempre assim, você nunca, sabe quando você corre contra o tempo, se você tem, você tem uma coisa de pai aí, inclusive já falei, já dei até aulas esse mês aqui de agosto, é muito verdade, gente. Ele sempre te dá a sensação de que você precisa lutar muito por alguma coisa para conseguir. E não é. Claro, você tem que fazer a sua parte, gente, não é isso aí, não vou esperar. Não é Vai cair do céu, vai cair do céu, não vai. isso, mas você não percebe o quanto está te fazendo mal, né? E eu gostei muito, uma vez também que eu vi na aula para trazer outro pai aqui do conhecimento, é muito verdade, eu ouvi isso. E para ficar aqui para vocês, né? A mãe, ela envolve. O pai, ele desenvolve. Acho que eu gosto desse jogo de palavras, né? Então leva pra vida, mas você também, por isso que é aquela coisa, você precisa dos dois, né? Porque muitas vezes esse adaptar demais você passa dos limites, mas os seus próprios limites, né? Precisa ter um equilíbrio. A gente também não vive, né, numa ilha deserta, Sim. sozinho. A gente precisa se adaptar, mas assim, se adaptar demais também, você acaba ultrapassando o complexo de pai também é importante para que você não ultrapasse os próprios limites, né? Nesse sentido. Essa coisa das regras que a figura paterna traz, né? As regras a serem seguidas para você conseguir ter sucesso na vida, colocar desse jeito, quando você joga isso para o externo, quando você joga essa responsabilidade para o externo, e aí pode ser para a igreja, pode ser para um pai, pode ser para um tio, igual a Lu falou, pode ser para qualquer figura externa, você começa a querer seguir as regras que são do outro. Esse que é o problema. Você começa a querer seguir uma coisa que muitas vezes não é o que você acredita, não é o que você precisa. E aí você se desrespeita. Café já acabou muito cedo. E Interessante. aí você se desrespeita.
O importante desse autoconhecimento é a água amarga. Isso vai vir com culpa, mas quando você começa a respeitar o seu complexo paterno de dentro, as suas regras, o que é importante e quais são os seus princípios, os seus valores, o jogo muda, né? É claro que assim, igual, gente, a gente vive em sociedade, não tem como. Eu gosto de, sei lá, ficar sem roupa. Não, você tá vivendo em sociedade, você não tá vendo a ilha isolada, é importante pôr roupa para sair de casa. Mas o quanto que você precisa também se conhecer para se respeitar, né? Para saber o que você aguenta, o que você não aguenta, como fazer, como lidar com isso, né? Verdade. É, Você está se adaptando para você e para os outros. sim. Sobre isso. E aí, eu até queria trazer uma coisa também, Lu, que a gente está falando aqui muito dessa figura paterna, que bem ou mal ela tá ali, ela tá presente. Ela tá ali se colocando no dia a dia, né? Seja projetada ou não. Mas e quantas vezes a pessoa sente uma ausência do pai, né? Às vezes o pai, ou essa figura paterna, ela existiu. Ela teve ali na sua vida, né? Ela aparece na foto dos aniversários. Mas o quanto muita gente tem a sensação de que, poxa, tava ali, mas não tava, né? Ou às vezes nem tava mesmo. Ou tem aquela piadinha do sair pra comprar cigarro, né? Que não virou piada à toa, né, gente? Então, o quanto que às vezes a pessoa realmente não teve uma figura paterna importante, ou ela teve uma figura paterna, mas não tinha aquela ligação emocional, né? Aquele cuidado. E aí você entra num processo interno que a gente fala de sol negro, né? É o sol Níger, colocando aí em latim para ficar mais bonito. O quanto que essa pessoa ela se sente tolhida. O sol, ele tem essa coisa de esquentar, de aquecer, iluminar o caminho, né? Quase aquele ponto de que você consegue agora enxergar e fazer as coisas para você. O sol Níger, por outro lado, ele suga a luz. A pessoa fica sem estrutura, né? É como se ela não tivesse aquele norte para seguir. O que que eu devo fazer, o que eu devo ser? Porque no início da vida isso é importante. Você ter o mínimo de noção de princípios, valores, né? E com o tempo você ir descobrindo e construindo os seus próprios. Mas quando você tem essa ausência, essa lacuna, muitas vezes vem um sentimento de desestruturação mesmo. Você não sabe o que você é, quem você é, como fazer, para onde sair correndo, né? Isso é muito importante também ser falado. Vai te dar uma sensação de que tem alguma coisa errada com você, né? É muito. Sim, Gente, isso. E a gente é muito. A sociedade em si é muito órfão de pai, né? Hoje, até eu vi um vídeo, né, dentro desse mundo junguiano, né, do jeito que a gente fala, sobre a questão de paternar, né? O quanto que. Né, tem até um livro, né, que acho que mencionaram, né? Pai ausente, filho carente, né? O quanto realmente um pai sabe. Ter intimidade com o filho, né? E o quanto é necessário também a gente construir dentro da gente essa mãe, essa coisa da energia feminina, né? Para saber lidar com os filhos, lidar com a vida, né? E filho, gente, é uma coisa que assim, se você for pensar bem, não é só filho de pet também, não é só filho pet também, é um filho, quando você tem um projeto novo, também é o seu filho, né? E, por exemplo, essa coisa do pai. Ou do pai ou da mãe, você tem um projeto novo, você está fazendo uma transição de carreira, você quer, sei lá, ser terapeuta holística, qualquer coisa, enfim, analista, que é o meu caso, né? Às vezes, você a mãe que você tem que ir lá nutrir, fazer, construir,
né? E às vezes não sai do jeito que tem que sair, né? Ou o pai, né? Eu fiz essas regras e tem que sair assim 2 meses, 3 meses, 4 meses. Não é assim, né? E não é. Então, essa relação acaba virando esse sonífero. Você falou assim, essa coisa da ausência, parece que é uma coisa errada, né? Você tem que seguir as regras, né? Regra de quê? Regra de marketing, não sei o que o mentor falou. Nossa, eu já vi várias cagadas né, em relação a isso, já cuidei de várias pessoas nesse sentido, mas qual é a sua regra? Né, por isso que assim, tá tão em moda também essas coisas de coach pra cá, gente, as regras de cada um, né, tem uma coisa que, né, a gente também começa a estudar esse lado da psicologia profunda, gente, a questão da biografia é ótimo, você lê como um mito, como, né, uma história, mas aquilo que a pessoa aplicou para a vida dela é para a vida dela, a melhor coisa da vida dela, não a sua, né, e você tenta imitar de novo as regras, não te ilumina, não faz isso. E, gente, ao mesmo tempo, né, que você olha esse poder fora, né, que aquele olhar já te, nossa, tô fazendo uma coisa errada, as pessoas também acabam ficando muito críticas com elas mesmas e com olhou gente, a Yolanda que é meu oposto, por exemplo. Já eu já começo a olhar quando dá uns conflitos assim, né? E outra gente, ela, o que que foi? Pode falar, né? Ela enfrenta meu complexo materno aqui, que ela não fala comigo, ela fala complexo materno, é mais ou menos isso, gente. Muito louco. Mas assim, é muito sobre isso, né? Porque essa questão de você não ir para a vida, geralmente é por medo. Medo de se relacionar, medo de se relacionar com a vida, né? E aí é uma coisa assim, ou você segue as regras, né? E geralmente seguir as regras é para ter essa falsa sensação de segurança, né? Não sei se vocês repetir, não, tem que casar sim, namorar assado, né? Aliança Uhum. tal, né? A carreira profissional assim, montar uma família assim, vai para a igreja assim. Sempre tem algo maior que você, né? No fundo é medo, né? A gente faz de tudo só para não sentir medo, vai cagando de medo mesmo. Enfim, qual é para você descobrir qual é a sua regra, né? Então, nesse sentido. É isso. Sim, essa descobrir qual é a sua regra faz uma diferença tão grande na vida. Dá uma sensação de segurança tão grande, né? Quando você descobre o que é importante ou não para você. É, igual a gente estava falando de adaptação, né? É você descobrir o que que é essencial para você. Tem coisa que você não vai deixar, porque aquilo ali é importante para você, né? São valores. E tem coisa que tudo bem, não tem problema. Você pode barganhar com a vida, com o outro, com a sociedade, né? Você conhecer isso faz muita diferença. Não é. E, gente, ninguém teve pai e mãe perfeito. Não é culpa sua. Hum, Mas é sua responsabilidade lidar com isso. Aliás, por exemplo, essa questão de pai e mãe é uma coisa que abate muitos relacionamentos amorosos. Isso é o que a gente mais pega aqui, né? Eu sempre venho alguém chorar, mesmo que seja na vida pessoal, né? Chorar as pitangas por conta do lindo ou da linda, né? E tá muito relacionado a isso, né? Aí eu sei, você ia começar a falar, mas eu queria só dar uma coisa, só para dar legal. um pontapé inicial aqui, só para jogar a calcinate aqui junto. É assim, o pai é uma figura, assim, para mulheres, que são aqui a maioria, né, e para quem também é independente, gente, da identidade de gênero, é muito importante lembrar. Então, esse masculino tem essa coisa mais racional mesmo, de separar tal, mas geralmente, né, mesmo dentro de um relacionamento seja ele de identidade de gênero, sempre tem alguém que tem mais essa coisa ou do pai ou da mãe, né, do masculino e do feminino. Mas é interessante as pessoas olharem, porque é o seguinte, gente, essa figura do pai, essa figura do masculino de ir para a vida, né, e todo esse construto, toda essa base não vem do pai. Não vem do pai. A forma como você vê, sabe, uma música, a melodia, vamos dizer assim, é do pai, mas vem da mãe, da forma como a mãe viu o masculino.
né? Então, isso é o que vai. Preste muita atenção como a sua mãe vê. E pode ver, a maioria das mulheres, ou elas ficam endeusando os homens, ou elas são contra os homens, né? Dois extremos. Né? Perceba muito sobre isso, porque isso também vai dizer. É a partir desse construto, né, de você odiar ou amar, né, que você. E ele não diria nem de eu amar, né? É do poder, quem tem mais poder ou não, né? Ou do Uhum. amor, né? Vamos dizer assim, usando a frase do Jung, né? De amor e poder, é que vai dar o construto de como você vai se relacionar dentro dos seus relacionamentos amorosos. Sim. O... Quando a gente fala de figura masculina, de ânimos, né, dentro, e aí pensando na mulher, mas igual a Lu falou, é a questão da figura masculina, gente, energia masculina e feminina, né? Então, o masculino sendo esse mais sério, racional, essa coisa mais direta da espada, né? Quer ver um exemplo? Repara como a sua figura materna, como a mãe, ela criticava ou não as outras pessoas. Ou, e aí a questão do homem também, igual você falou, também é muito importante, né? Se endeusava ou era assim aquela coisa, ah não, nenhum homem presta, né? É tudo farinha do mesmo saco, não tem lado bom, vamos falar assim, né? Possivelmente, e é difícil às vezes a gente enxergar isso em nós, a gente acaba repetindo esse padrão, sem querer, né? E o quanto que quebrar isso é difícil depois. Aí, novamente, eu volto na água amarga, porque o quanto é engraçado isso. Você começa a perceber, você entende como aquilo ali está te afetando, como você está levando para esse lado também nas suas próprias relações. Mas você quebrar com isso traz um sentimento de culpa, traz um sentimento de que você não vai ser mais aceita, não vai ter mais lugar no mundo, porque você está quebrando com o que era o padrão conhecido seu, né? O quanto que é importante olhar para isso também. É verdade. E, gente, trazendo em termos práticos aqui, por exemplo, se você endeusa um homem, né? E às vezes fica muito da figura de pai, e esse pai é um. É por isso que é difícil, né? Dar aquele olhar, é um pai com P maiúsculo. Ele é um Deus, né? Você é contra as regras, é você contra Deus. É difícil. Não sei que assim, eu fico me colocando, tô trabalhando essa imagem aqui, imagino assim, Deus, não quero, não tem, não dá um cagaço, dá um Gente, cagaço. lembra a figura de Zeus, né? Aquele raio que vai jogar na sua cabeça se você, por algum acaso, ousar desafiar, quebrar, né? Falar não. É essa figura que vem, Pois é. né? Exato. Não, e gente, fala até por mim, eu demorei muito para casar. Porque assim, como é que você vai tirar Deus do seu trono? Você não vai tirar Deus, né? E aí começa, gente, ou você. E é muito engraçado, né? Tem várias filas, né? Ou você encontra um monte de boy lixo, porque todo mundo precisa ser menos que o seu pai, né? Falo isso de experiência própria. Ou você não vai atrair ninguém, né? Porque no fundo você não quer tirar essa figura. E não é, de novo, não é o seu pai. É como você enxerga ele. Essa imagem de pai que fica, é essa que vale, né? É essa que você internalizou dentro de você. Então, presta muita atenção. Ao mesmo tempo, se você vê muito como os homens como inimigo, né? Nesse sentido, aí você não se envolve, e você muitas vezes acaba se tornando a própria regra, essa pessoa irredutível, né, que não envolve, que não tem intimidade. Então, assim, e, gente, até é muito engraçado, né? A gente sempre trabalha aqui sombras, né? Eu sempre brinco, né? Tomar café. Acabou o café, viu? Mas toma café com a sombra. É através das. Assim, a questão da educação é uma coisa que é verdade, gente. Quanto mais você seguir as regras demais dos outros, do pai, da mãe, né, trazendo tudo, mas principalmente do pai, essa sombra, principalmente do pai que traz a regra, mais sombra você vai ter. Mas, gente, é através desse trabalho com as sombras é que você quebra com o complexo materno e paterno.
E para isso não tem como, você tem que fazer a jornada do herói, da heroína. Acho que todo mundo já sabe, né? Que vai passar por dificuldades, que parece que o mundo te enganou. Me enganaram, né? E a jornada do herói e da heroína é você levado a qualquer momento, assim, o quanto você estiver disposto a se sacrificar, né? E sacrificar no bom sentido, né? De sacrifício, de fazer o ofício sagrado, né? De muitas vezes você se ver sozinho, de você se colocar à prova, né? É assim que você vai cuidando dessa sombra do pai que existe dentro de você. Você vai construindo as suas próprias regras, né? Porque o que precisa ser quebrado, na realidade, a gente fala muito, né? Isso, é a simbiose. É você ser a extensão do seu pai. Lembra das palavras da Bíblia, falando de religião, né? Você não é o seu pai, você não é, né? É sobre isso. Sim. Essa passagem de Jesus com a espada, ela é muito emblemática nesse sentido. Não tem como você querer continuar sendo a extensão deles, né? Não dá, gente. Você é uma pessoa diferente, né? Você é outra pessoa. Eles vão continuar tendo papel de importância como pai e mãe, mas não dá para você guiar a sua vida por eles, né? Por esse lado, falar assim. Exato. E, gente, é uma coisa que, assim, é muito. Você é destronar, né, essas figuras de poder, principalmente o pai, né? Para você se colocar nesse lugar, mas também não esquecer, né? O trono é seu, mas esse lugar de trono é você novamente se tornar esse lugar. A gente diria assim, você se tornar de novo comum, né? Também não se identificar. Por que que vocês acham que tem tanto pai que não quer passar as coisas, né? A gente fala muito, né, de você ser bem sucedido e deixar bons sucessores. A gente fica muito vinculado à figura de poder, porque ao mesmo tempo que você segue as regras, você é as próprias regras para quem você pode fazer, né? Para quem está abaixo de você. Então isso é muito curioso, né? Não só para a vida profissional, mas para os relacionamentos, é para a própria vida. Você se comporta desse jeito, né? É isso. Sim. Acho que deu, né, Iô? O que você acha? Falamos Eu bastante. acho que deu. Eu acho que deu. Não, acho que a gente falou o que tinha para falar. Assim, o assunto não se esgota, né, gente? Mas eu acho que é isso. Exatamente. A gente deixa aqui a reflexão e, de novo, né? A gente não construiu esse podcast para trazer respostas, né? Mas muito pelo contrário, para você trazer essa pergunta, né? Para não seguir as nossas regras. A gente só traz coisas para que vocês olhem, vocês criem as suas próprias regras, né? E é sobre isso, né? E se você gosta desse conteúdo, siga a gente, dê o seu like. Você ia falar alguma coisa? E eu já tô dando me despedindo. Não, eu ia comentar só uma coisa. E aí, sabe o que é interessante também? É parar para refletir quem é o seu pai. Que figura de pai que você tem dentro de você, né? Porque a partir daí você vê quem é esse pai que você está seguindo, né? Que regras que você está tomando como certas na vida. É interessante também, Verdade. Isso te ajuda a saber se você está se adaptando por você ou pelos outros. pelo outro. Exatamente. É isso. Vamos lá? Vamos lá. Bom, gente, então é isso. Se vocês gostaram, dê o seu like, comente, compartilhe, né? E também comente lá que assunto vocês gostariam de ver mais, né? Sobre isso, a gente terminou um pouco da alquimia, tá trazendo os pais, mas a gente vai trazendo coisas que estão aí em alta por aí. É sobre isso, tá bom? Gente, muito obrigada. Beijos. Obrigada por assistir a gente, por ouvir, né? Assistir ou ouvir, depende. Pode ser. E sim, vão comentando o que vocês querem ouvir a gente falar aqui. A gente vai tentar trazer os assuntos. É isso aí. Então tá, gente, obrigada também. Obrigada e a gente se vê na próxima. Obrigada, Lu. Tchauzinho.